Esse é o Transa Podcast. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é mais um vazante, esse formato de episódios de temas variados entre temporadas, enquanto a gente espera a segunda temporada do Transa ir ao ar. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre isso também. A gente já está em produção há alguns meses da segunda temporada, que vai ter como tema as masculinidades. E agora a gente está chegando na reta final, porque a gente já está quase na nossa data de lançamento. E por isso, esse vai ser o último vazante antes da segunda temporada. A gente vai precisar concentrar um pouco da nossa energia para a gente poder finalizar os episódios e lançar eles na data certa. Que inclusive logo mais vai sair no Instagram, então se você ainda não segue a gente, segue lá no Mariatric __ ou Transa Podcast _. E se liga, hein? Esse vai ser o último episódio dessa primeira leva de vazantes, mas em breve a gente vai estar de volta, até porque eu já tô pirando na terceira temporada e eu quero que o Transa tenha muitas temporadas pela frente. E quero muito que vocês estejam juntos nessa. Vocês também se sentem assim? Exaustos? Sabe quando a coisa parece que perde o lastro? A gente tá, sei lá, rolando o feed, postando os stories, cumprindo toda a agenda do algoritmo. E de repente chega esse cansaço que desconecta o sentido de tudo. O que é em mim é sobretudo cansaço. Não disso nem daquilo. Nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço. Assim mesmo. Ele mesmo. Cansaço. A sutileza dessas sensações inúteis. Essas paixões violentas por coisa nenhuma. Os amores intensos por suposto em alguém. Essas coisas e tudo aquilo que falta nelas, eternamente. Tudo isso vai fazendo um cansaço. Esse cansaço. Cansaço. No episódio de hoje, a gente vai pirar e investigar esse cansaço. Esse é um tema que me atravessa muito, assim. E quando a gente votou na enquete do Instagram e esse foi o tema vencedor, eu fiquei pensando muito sobre qual percurso criar aqui no episódio para poder dizer de um tema que é tão caro para mim, inclusive, assim. E que, na verdade, eu não sei a resposta. E aí, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, que chama Sociedade do Cansaço. Esse livro foi escrito por um filósofo coreano que chama Byung-Chul Han. Possivelmente eu tô falando esse nome errado. E ele é um filósofo coreano que se especializou num filósofo alemão e morou muito tempo na Alemanha. E na época que eu li esse livro, na verdade, que é um livro pequenininho, eu lembro que me marcou muito, assim, mas muita coisa eu ainda não entendia. E aí, quando eu me deparei com o tema desse episódio, eu retomei a leitura desse livro e a coisa se abriu em sentido pra mim, assim. Eu finalmente consegui conectar e entender algumas coisas, porque é um texto super duro, assim, que tem hora que você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que esse cara tá falando? E, sei lá, né, filosofia, academia, essas coisas têm uma dureza, assim. Só que foi muito bom retomar essa leitura, porque eu consegui encontrar muitos caminhos e muitas ferramentas para dar nome ou para lidar melhor ou entender mais essa sensação que de vez em quando se apodera do nosso corpo e de alguma maneira tá sempre ali, ela nunca vai embora, assim. A gente tem estado cansado, tem estado exausto, na verdade, né? Acho que para além do meme, a gente tem que olhar para isso, assim. Enfim, então eu decidi trazer esse livro. Eu dei uma boa remendada nele, na verdade eu não tô lendo o livro, eu tô lendo uma porrada de remendos e adaptações que eu fui fazendo para conseguir fazer esse episódio,
porque o livro, ele tem uma leitura muito dura, assim, então eu vi que estava difícil. Na verdade, a gente aqui do Transa percebeu que estava muito desafiador a escuta dessa leitura, porque no livro você pode voltar e na voz não tem jeito, né? Até tem, mas não é a mesma, não conecta o sentido como o retorno de uma leitura. Então a gente vai fazer uma experimentação aqui. E aí, como eu já caguei o texto todo mesmo, eu acabei trazendo outros textos que eu acho que complementam ideias. Então hoje a gente pegou uma porrada de filósofo, misturou com o meu tempero, assim, que vai regaçando essa norma acadêmica para ver se a gente consegue abrir os sentidos juntos. E antes, eu queria fazer um pedido. Eu queria pedir para que, mesmo se estiverem cansados ou confusos, porque os textos filosóficos fazem isso com a gente, eu queria pedir para vocês persistirem. Eu tive que persistir nesse texto para conseguir fazer ele se abrir para o texto que eu vou ler nesse episódio. E eu queria te pedir para persistir também, para que ele possa se abrir para a sua escuta. Então é isso, bora pro episódio. Em grandes épocas históricas, é comum que se altere a forma da existência coletiva e o modo que ocorre a percepção sensorial do todo. O modo em que a percepção sensorial do homem se organiza e o médium em que ocorre é condicionado não só naturalmente, como também historicamente. Cada época tem uma forma específica de organizar a sua percepção. E essa estrutura, os meios de vínculo, as imagens e as características formais nessa forma de perceber o mundo, podem nos mostrar as transformações que foram expressas nessas mudanças da percepção ao longo dos anos. Eu vou usar um exemplo que sempre me ajuda muito a pensar nisso. Sabe quando você vai naqueles museus muito grandes, aqueles grandão mesmo, que tem coleção de arte histórica ou qualquer coisa do gênero? Então, quando você entra, você vai ver em algum momento da exposição uns quadros muito antigos com imagens meio cristãs, assim. Tipo a arte bizantina. Fica a dica, dá um Google pra você ver. Essas imagens são muito escuras. Elas parecem que tem uma película que escurece elas, tipo filtro de foto, sabe? Quando dá uma escurecida. E elas usam tons muito intensos de preto, vermelho. E de repente tem uma luz nesses quadros. É como se uma parte fosse muito amarela, dourada, que reluz quase como ouro mesmo. Ou então, nesses quadros, a gente encontra mesmo algumas partes que são feitas de metal ou de algum outro material reluzente. Quando a gente vê, em pleno século XXI, essas imagens, esses seres meio tortos, nessas tintas meio russas e essas coisas muito escuras, nós temos um tipo de percepção. Até porque a gente vai ver esse quadro numa sala muito branca, muito iluminada e repleta de outros quadros. Ou então a gente vai ver esse quadro numa tela de celular, ou de computador, ou na imagem de bom dia que aquela tia manda no grupo, ou então numa revista antiga, ou num livro de arte, de história, para os mais analógicos. Só que a galera que fez esses quadros via eles de uma forma completamente diferente. Porque eles não viam nessa sala de museu. Eles olhavam para essas imagens em ambientes cavernosos, fechados, com pouco ar, com pouca luz, talvez algumas velas. E eram ambientes meio hostis, como igrejas, lugares de grande poder. Imagina como era cultuar aquelas imagens. Ou como era ver esses mesmos rostos distorcidos, só que nesse outro espaço. Talvez, para eles, essas obras fossem o contrário. Ao invés de muito escuras, eles podiam achar elas muito iluminadas, porque talvez elas realmente fossem o maior ponto de luz dentro de uma igreja ou de um espaço religioso mais cavernoso. A questão é que a gente vê as imagens como elas nunca foram vistas antes. E se a gente investigar mais sobre isso, podemos descobrir mais sobre nós mesmos e sobre as situações e condições que estamos vivendo. Walter Benjamin trabalha o conceito de aura, e ele vai confrontar com um contemporâneo para pensar o que a possibilidade de reproduzir uma imagem pode causar e interferir nessa ideia, e no nosso processo sensível como um todo. Tá,
mas vamos por partes. Primeiro, que porra é essa de aura? Eu vou ler porque eu amo essa definição que ele traz. Aura é uma manifestação única de uma longura, por mais próximo que esteja. Imagina comigo, numa tarde de verão, você está descansando, e aí você vê uma parte de um monte no horizonte. Observa a luz nele, as árvores, as cores que fazem quando a luz do sol bate nas folhas secas no chão. E então, você observa as árvores, a forma que o vento balança suas folhas. Você sente o vento. E é acompanhado de uma paz e um frescor que acolhe e envolve todo o seu corpo. É isso, a aura desses montes, a respiração desse ramo de folhas. Bem, com base nessa descrição, é fácil admitir que atualmente, quando você vê uma imagem de um ramo ou um reel de uma folha balançando, fazendo sombra no chão, você não sente isso. Vivemos em um período de decadência da aura. E essa decadência se assenta em duas circunstâncias que estão ligadas ao significado crescente das massas na vida atual. Aproximar as coisas, espacial e humanamente, é atualmente um desejo tão apaixonado das massas como a sua tendência para a superação do caráter único de qualquer realidade, através do registro da sua reprodução. Ou seja, cada dia se torna mais imperiosa a necessidade de dominar o objeto, fazendo-o mais próximo da imagem, ou melhor, da cópia, da reprodução. E essa reprodução, ela ainda chega pra gente em pôsteres, revistas, jornais, ou melhor, perfis do Instagram, trends do TikTok, tweets, enfim. Qualquer médium desses que se diferencia inconfundivelmente de estar frente a frente com algo, como um quadro, por exemplo, ou o ramo daquelas folhas. O que eu tô querendo dizer é que ver a Mona Lisa frente a frente não é a mesma coisa de ver um vídeo no TikTok falando da Mona Lisa. Ainda mais porque esse vídeo possivelmente vai ter uma imagem de alguém vendo o quadro, com uma cabeça de um cara gringo flutuando por essa imagem, explicando a importância do quadro na história da arte, ou do porquê deveríamos sentir assim assado, enfim. É diferente. Tá ali, frente a frente, corpo a corpo, nos provoca outras sensações. Acontece que o caráter único e a durabilidade estão intimamente ligados à fugacidade e à repetitividade. Nessas imagens, na forma que a gente acessa elas hoje em dia, a gente retira o invólucro desse objeto, quadro, imagem. E aos poucos vamos destroçando a sua aura, criando características de uma percepção cujo sentido para o semelhante no mundo se desenvolve de uma forma tão específica que a própria reprodução parece simular um fenômeno que não está mais ali. A sociedade do cansaço. Ó, para ajudar, eu vou dividir esse trem em capítulos. Porque aí dá pra você pegar um cafezinho, ver um vídeo, fumar um, pensar um pouco e depois você volta. Mas eu recomendo que mesmo se você ouvir parando ou se você ouvir tudo de uma vez, persista comigo. É aquela coisa, deixa a confusão te ocupar por um tempo, porque isso vai fortalecer o êxtase quando as coisas se realinharem e começarem a fazer sentido. Então, segue comigo. Primeiro capítulo. Cada época possui as suas enfermidades fundamentais. Por exemplo, na crise da Baixa Idade Média, tivemos um surto de peste bubônica, caracterizando o mal do século XIV com uma pandemia bacteriológica. Só que a gente superou isso com a chegada dos antibióticos. Já o século passado foi uma época imunológica. Vocês lembram daquelas aulas de biologia? A parada do sistema imunológico é a seguinte: ele combate todo organismo estrangeiro do corpo, para proteger o seu organismo de possíveis ataques, doenças ou morte. O objeto da defesa imunológica é a estranheza como tal. Mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, ele vai ser eliminado em virtude da sua alteridade. E basicamente foi isso que rolou no século XX.
a gente estabeleceu uma divisão muito nítida entre o dentro e o fora, o amigo e o inimigo, o próprio e o estranho. A própria Guerra Fria seguia esse esquema imunológico. O que faz todo sentido, né? Porque o próprio paradigma imunológico do século passado foi totalmente dominado pela linguagem militar, um vocabulário de guerra mesmo. A ação imunológica é defendida como ataque e defesa. E é aí que é inscrito uma cegueira, porque pela defesa ela afasta tudo o que é estranho. Ela se priva do mundo, porque para ela qualquer outro é uma ameaça. Só que hoje, qual que seria a doença do nosso século? Bem, apesar do medo imenso que a gente tem de uma segunda pandemia gripal, como o Covid, não vivemos mais numa época viral. O começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais, como a depressão, transtorno de déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do nosso século. Já não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diferente, mas pelo excesso de positividade. Como assim? Então, aparentemente, o nosso medo ou a nossa defesa do outro se tornou tão grande que criamos uma forma de nos privar completamente desse estranho, desse outro. Sabe aquela coisa que a gente falou da Guerra Fria? Então, o século passado era um século imunológico que se defendia do outro e nessa defesa criava defesas para proteger o seu próprio organismo e corpo. Dessa forma, a gente dividiu muito o eu e o outro, o amigo e o inimigo. Aquela coisa da Guerra Fria, sabe? Os americanos e os russos. Então. E de alguma maneira, a gente começou a se proteger e a se defender tanto desse outro que a gente simplesmente criou uma maneira de excluir completamente o estranho, o negativo, nesse sentido do polo oposto. Nós criamos pequenas bolhas de positividade, ou seja, daquilo que se encontra no mesmo polo que nós. Hoje, a sociedade está entrando cada vez mais numa constelação que se afasta totalmente do esquema de organização e de defesa imunológica. Essa organização é caracterizada pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. E a alteridade, a diferença, é a categoria fundamental da imunologia, porque toda e qualquer reação imunológica é uma reação a um outro. Bora lembrar da biologia de novo. O vírus, o outro, o negativo, entra no corpo. O corpo tenta negá-lo. E ao negar e não conseguir, ele vai criando mecanismos de defesa a partir de elementos daquele negativo para se proteger. De alguma forma, o outro, naquele momento, afirma-se no outro. Ele nega a negatividade do outro para criar ferramentas de defesa para aquele outro. É o que acontece nas vacinas, por exemplo. A gente injeta no próprio apenas alguns fragmentos do outro para provocar uma imunorreação. Nesse caso, essa negação da negação que eu falei vai ocorrer sem o perigo de vida, porque é uma situação assistida, segura. Mas ainda assim, se faz um pouco de autoviolência para se proteger de uma violência ainda maior, que poderia ser mortal. Só que se a gente vive numa época pobre de negatividades, graças a esse desaparecimento da alteridade, o próprio não combate o outro. Ele combate a si mesmo, sem criar ou deslocar ferramentas a partir de um deslocamento de si para o outro. Os adoecimentos neuronais do século XXI seguem não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devido a um exagero de positividade de si mesmo. A violência da positividade resulta numa superprodução, num superdesempenho ou numa supercomunicação, mas isso já não é mais viral. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma descarga emocional, acompanhada do esgotamento e da exaustão e do sufocamento frente a esse excesso de si. É uma violência viral, aquela da rede ou do virtual. Uma violência da aniquilação suave, uma violência genética e de comunicação, uma violência do consenso.
Mas ela não atua como um vírus estranho no corpo. Pelo contrário, é um vírus do próprio corpo contra si mesmo. Precisamente como células cancerígenas, que multiplicam uma parte do próprio DNA infinitas vezes, até gerar excrescência e metástase. A violência da positividade não é privativa, mas saturante. Não é excludente, mas exaustiva. Não está fora, está dentro. O que dificulta muito a percebê-la. E também não nos convoca uma necessidade de defesa no primeiro momento. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. Ela é antes uma violência sistêmica. Tanto a depressão quanto o TDAH ou o burnout apontam para um excesso de positividade. O burnout é uma queima do eu por um superaquecimento, devido a um excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica. Ele representa apenas uma massificação do positivo. Tá ficando muito confuso? Então corre lá para pegar um cafezinho e volta aqui pra gente ir pro capítulo 2. Bora pensar mais sobre isso. Vem comigo, lembra da atenção. Um animal que está ocupado comendo tem que se ocupar de outras coisas, paralelamente. Ele deve se ocupar para não ser comido, por exemplo, ao mesmo tempo que ele tem que vigiar seus filhotes e manter o olho em sua parceira e observar todo o seu entorno. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir a sua atenção em diversas atividades. Por isso, ele não é capaz de um aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, porque ele tem que elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si, e do lado, e na frente, e o filhote, e a caça. Assim como a selva, as redes sociais, os jogos virtuais e todo esse mundo tecnológico geram na gente uma atenção ampla, mais rasa, que vai se assemelhando à atenção de um animal selvagem. As mais recentes evoluções sociais e a sua mudança na estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. E essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma outra forma de atenção, a hiperatenção. Essa atenção que é dispersa, caracterizada por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos, e também por uma baixíssima tolerância para o tédio. A hiperatenção não admite aquele tédio profundo, que não deixa de ser importante para um processo criativo. Walter Benjamin chama esse tédio profundo de um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Se o sono é responsável pelo ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto de um descanso espiritual, ou o nome que você quiser. A pura inquietação não gera nada de novo. Ela apenas reproduz e acelera o que já existe. Quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo inquieto. Irá se debater ou se afundará nessa ou naquela atividade. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente o próprio andar que o entedia será o impulso para procurar um movimento totalmente novo. O correr ou o cavalgar não é um modo de andar novo, é apenas um andar acelerado. Já a dança, por exemplo, ou o balançar-se, representa um movimento totalmente distinto. Só o homem pode dançar. Possivelmente naquele andar que é tomado por um tédio profundo, de tal modo que no meio de uma crise do tédio transforme o passo do correr em um passo de dança. Comparado ao andar linear, reto, a dança, com seus movimentos revolutantes, é um luxo que foge totalmente do princípio e do desempenho. A dúvida moderna, essa obrigação da superdesenvoltura que nós exigimos, dissolve a possibilidade do espanto, de ver, a partir do ócio, alguma coisa se formando, uma nova coisa se formando. Eu não vou te julgar se você for para a rede social agora. Eu às vezes faço isso também. Mas se você sair, volta. 3º capítulo. Segundo Hannah Arendt, ela mesma, aquela gata fodona filósofa alemã de origem judaica que na época do Holocausto trouxe a ideia da banalidade do mal. A sociedade moderna é uma sociedade do trabalho, que aniquila toda a possibilidade de agir.
degradando o homem a um animal laborans, um animal trabalhador. O agir ocasiona ativamente novos processos, mas o homem moderno, ao contrário, está passivamente exposto ao processo de desconexão da vida, porque todas as formas de vida ativa, como o produzir ou o agir, decaem ao patamar do trabalho. Assim, Arendt vê a modernidade, que começou inicialmente como uma ativação heróica que tentava fortalecer todas as capacidades humanas, acabar gerando o oposto. Pelo excesso de atividade, entramos numa passividade mortal. O indivíduo da modernidade só tem uma única decisão individual ativa: como soltar-se da sua individualidade para poder funcionar melhor. Bem, isso até que faz sentido. Mas hoje, a gente já vive a pós-modernidade. E na sociedade do desempenho de hoje, esse animal trabalhador, ele não abandona a sua individualidade, nem seu ego, para entregar-se pelo trabalho a um processo de vida anônimo da espécie. É o contrário. Nós, os animais trabalhadores contemporâneos, promovemos o nosso ego, a ponto de quase nos dilacerarmos. E a gente pode ser tudo, menos passivo. E, inclusive, a gente e as coisas mais banais da gente, como as coisas que a gente fala ou o date que a gente teve, se torna um produto, um entretenimento e um trabalho. Se a gente renunciasse à nossa individualidade, fundindo-se completamente no processo da espécie, teríamos pelo menos a serenidade de um animal. Mas se a gente parar para olhar, a gente é tudo, menos animalesco. Na verdade, nós nos tornamos hiperativos e hiperneuróticos. Essa perda moderna da fé, ela não diz mais a descrença de um Deus ou do além, mas uma descrença na própria realidade. Nada promete mais duração ou subsistência. Vivemos uma realidade radicalmente transitória. E perante a isso, a essa falta do ser, surgem muitos nervosismos e inquietações. A desnarrativação geral do mundo reforça o sentimento de transitoriedade. Lembra agora do último meme que você viu, da última coisa que viralizou, da última figura pública que foi cancelada. Possivelmente você não lembra. Ou se lembra, fica meio que na dúvida de quando foi. As coisas passam muito rápido. A nossa data de validade já nasce vencida. Ou talvez tenha uma pequena validade de um dia, de um stories, de um reels. Devemos procurar um outro tipo de resposta às questões que nos mantém numa agitação tão nervosa. Bicha, tá acabando, fica aqui. Capítulo 4. A vida contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do ver. No livro Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche formula 3 tarefas, em vista das quais a gente precisa de educadores. Devemos aprender a ler, aprender a pensar, e devemos aprender a falar e a escrever. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si. Isso é, capacitar o olho a uma atenção profunda, contemplativa, a um olhar demorado e lento. Temos de aprender a não reagir imediatamente a um estímulo, oferecer resistência a esse estímulo. Reagir de imediato e seguir todo e qualquer impulso já seria por si só uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. Aqui, Nietzsche nada mais propõe do que a revitalização da vida contemplativa. Essa vida que não é um abrir-se passivo e que diz sim a tudo que acontece. Ao contrário, ela oferece resistência aos estímulos opressivos e intrusivos. Em vez de expor o olhar aos impulsos exteriores, ela os dirige soberanamente, sabendo dizer não. E por isso, ela é mais ativa que qualquer hiperatividade, que é precisamente um sintoma de esgotamento. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, mais livre seríamos. Antes da gente ir para o último capítulo, eu queria te lembrar também do início desse episódio, quando a gente falou de aura. Só trazer aquela imagem dos espíritos dos montes e das folhas, a sensação de ver e ser atravessado por algo. Fica com isso aí na cabeça e vem pro capítulo 5. O cansaço tem um coração amplo. Existe um cansaço
calado, cego, dividido. Mas existe também um cansaço poderoso, vidente e reconciliador. O cansaço enquanto um mais do menos eu. Abre um entre na medida, afrouxando os laços da ideia do eu, do ego. Nesse mais do menos eu não só vejo simplesmente o outro, mas eu próprio sou o outro. O outro torna-se igualmente eu. O entre é um espaço de amizade, como uma indiferença, onde ninguém ou nada domina, nem sequer tem predomínio. No tornar-se menos do eu, desloca-se o peso do ser para o mundo. É um cansaço que confia no mundo, enquanto eu. Já o outro cansaço é solitário. É um cansaço sem mundo, destruidor de mundo. A ideia é restabelecer a dualidade, que foi totalmente destruída nesse cansaço solitário. É reaprender a ver e a ser visto, tocar e ser tocado. Um cansaço como tornar-se acessível, disponível, possibilitar um demorar-se, uma estadia. O menos no eu se expressa como um mais para o mundo. O cansaço assim se torna quase uma companhia. E esse cansaço fundamental é tudo, menos um estado de esgotamento, no qual estaríamos incapacitados de fazer alguma coisa. É apresentado antes como uma capacidade especial, que inspira, que faz surgir o espírito, a aura. A inspiração do cansaço é como um não fazer, um preferir não fazer, dizendo menos do que se deve fazer e mais do que pode ser deixado de lado. Aqui, gente, ele basicamente está propondo o cansaço como uma cura para o cansaço. Só que ele fala de um outro tipo de cansaço, o cansaço que habilita o homem para uma serenidade e abandono, para um não fazer sereno. Não é um estado onde todos os sentidos estariam ativos. Pelo contrário, seria o despertar para uma visibilidade específica, uma atenção totalmente distinta, que permite acesso àquelas formas longas e lentas que escapam à hiperatenção curta e rápida, fazendo desaparecer essa economia da eficiência e da aceleração. Cultivar um cansaço profundo seria o que traz de volta ao mundo a admiração, um cansaço que torna-te tão jovem como jamais esteve, onde em repouso do cansaço tudo se torne admirável. Esse cansaço profundo afrouxa os laços e noções de uma identidade. As coisas apenas pestanejam, cintilam e tremulam nas margens do eu. Tudo aqui se torna mais indeterminado, mais permeável, e vão perdendo a pressão sólida de ter que ser alguma coisa e ter que se reafirmar o tempo todo. Aqui eu vou trazer uma imagem para ajudar a gente a entender um pouco. Lembra da sua infância? Sabe aquele sono, aquela soneca que a gente deitava no sofá, meio que depois do almoço, antes ou depois de ir para a aula? De uniforme mesmo, no sofá da sala, com a televisão ligada, ouvindo nossos familiares na cozinha, a televisão passando sessão da tarde, o video show e aquele som meio que misturando com os sonhos que a gente estava começando a ter e a nossa cabeça ainda não estava totalmente desligada, então parecia que tudo ia se fundindo e virando uma coisa só. Então, esse tal cansaço fundamental, a coisa jamais aparece apenas para si, mas sempre junto com outras. E mesmo que possam ser apenas poucas coisas, no fim, tudo está junto de tudo. A ideia desse outro cansaço é esse cansaço do sono da infância, esse estado que parece que unifica todas as outras coisas, suspende todas as barreiras, tira essa grande massa de peso e diferenciação entre o eu e o outro, mas sem se isolar do todo. Pelo contrário, se unindo a ele. É um cansaço reconciliador. O cansaço de esgotamento nos incapacita de fazer qualquer coisa. Já o cansaço que inspira é um cansaço da potência negativa, que se abre até para o que ainda não está ali. O sabá, por exemplo, significa parar. É um dia do não para. Um dia que você está livre de todo para isso. Trata-se de um tempo intermédio.
um entre. Depois de terminar sua criação, Deus chamou ao 7º dia de dia sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia do para isso, mas o dia do não para. Um dia no qual seria possível o uso do inútil. É o dia do cansaço. O tempo intermediário é um tempo sem trabalho, um tempo lúdico. O cansaço tem um fator de desarme. No olhar longo e lento do cansado, a decisão vai cedendo lugar a uma serenidade. Suspende uma individualização egóica, fundando em contraponto uma comunidade que não precisa nem sequer de parentesco. E nessa sociedade se desperta um compasso espacial que leva a um mútuo acordo, a uma proximidade, a uma vizinhança sem qualquer vínculo familiar ou funcional. Um certo alguém cansado, como um outro Orfeu, ao redor do qual se reúnem os animais selvagens, que finalmente podem ser co-cansados junto com ele. O cansaço dá o compasso ao indivíduo disperso, criando uma sociedade que inspira ao não fazer, se contrapondo à sociedade ativa, uma sociedade dos cansados em um sentido muito específico, uma sociedade futura, uma sociedade por vir, a sociedade do cansaço. Nesse episódio, lemos trechos do poema O que há em mim é sobretudo cansaço, de Fernando Pessoa, fragmentos do livro A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, e a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, de Walter Benjamin. Você acabou de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje foi o último episódio dessa primeira leva de vazantes, porque daqui a pouquinho a gente vai estar começando a lançar os episódios da 2ª temporada, que vai ter como tema a masculinidades. E você pode aproveitar esse tempinho sem episódios e reescutar os episódios da primeira temporada, que tem como tema não monogamia, todos os outros episódios do Vazante que já estão aqui disponíveis no Spotify, e acumular um pouquinho de saudade, porque logo logo a gente vai estar junto de novo, pirando sobre masculinidades e várias piras que vão surgir a partir disso. E lembrando que a gente ainda tá recebendo áudios pros episódios do Manda. Então, manda um áudio pra gente, contando o caso, o relato, me contando o que você pensa sobre esse tema das masculinidades, ou como é essa sua vivência, sabe? Enquanto um homem, ou enquanto uma mulher, ou enquanto uma pessoa cis, uma pessoa trans, ou como uma mãe de um menino, sabe? Que tá ali pensando como criar um boy que seja mais massa do que os boys que se relacionaram comigo, por exemplo. Ou qualquer questão que você tiver, seja pira de gênero, ou tipo assim, pensando o que é esse ideal de masculinidade, ou o que é o homem, onde se encontra, onde as coisas se separam. Enfim, a ideia aqui é trocar junto, é pensar sobre esses temas e investigá-los juntos. Então, vem comigo, me manda um áudio, seja por DM ou pelo e-mail transapodcast@gmail.com ou pelas redes sociais mariatric__ ou transapodcast_, e até a 2ª temporada. Espero vocês lá.